Bem-vindo à JNS Televisão, sou Josh Heston, transmitindo do Centro de Mídia da JNS de Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Temos hoje um programa especial para você. Dois convidados no programa, doutora Judith Friedman Rosen, vice-presidente e cofundadora do Fundo de Independência de Israel. Também temos Aaron Pulver, o diretor executivo e também cofundador do Fundo de Independência de Israel. Para aqueles que talvez não saibam, o fundo foi fundado em 2007. Ele tem papel fundamental ao ajudar Israel a manter sua visão de ser um Estado forte, seguro e exclusivamente judeu, dedicado ao bem-estar e ao futuro do nosso povo e aos valores do sionismo e da democracia. Quero dar as boas-vindas a vocês dois em Jerusalém. Obrigado por nos receber, Josh. Obrigado por virem. Senhoras, primeiro vamos começar com Judy. Fale sobre o Fundo de Independência de Israel, seus objetivos e o trabalho relevante que realiza. Temos 18 anos, então, Rai. Realmente tivemos sucesso por todos esses anos e fomos financiados. Iniciamos nossas iniciativas quando percebemos o novo Fundo de Israel como ameaça. Então, na verdade, estamos fazendo o fio oposto e queremos infundir o ethos sionista e o amor ao judaísmo em Israel. E o Judeia e Samaria, colinas de Golá. Também temos projetos lá e um dos nossos projetos mais importantes é o projeto do Har HaBait. E eu realmente acho que a força de toda iniciativa realmente começou com a Aaron e vou deixá-lo falar sobre isso. Mas quando estávamos fazendo isso e à medida que avançávamos, as pessoas diziam: vocês são loucos, vocês vão começar a Terceira Guerra Mundial. Como podemos ver, nos últimos meses, até 68 mil pessoas diferentes subiram ao Har HaBait. Har HaBait é o Monte do Templo, local mais sagrado do judaísmo. Muitos dizem que o Muro das Lamentações é sagrado, mas isso não é correto. Agora passo para você, Aharon, para falar sobre seu trabalho no Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. Vamos esclarecer aqui. O Monte do Templo é um bom exemplo de a determinação, criatividade e coragem do Fundo de Independência de Israel em abordar questões que são as mais importantes para o povo judeu e que não foram tratadas por décadas. O Monte do Templo é, como você falou, Josh, o lugar mais sagrado do judaísmo em Israel, onde ficaram os dois templos. E, infelizmente, foi conquistado pelos jordanianos em 1948, um ato que foi reconhecido apenas por duas nações, pela Grã-Bretanha e pelo Paquistão. Até hoje, o local tem sido ocupado ilegalmente, primeiro pelo regime Hashemita, 1948-1967, e depois, desde 1967, tem sido administrado pelo Waqf anti-Israel e antissemita, que é dirigido pelo governo jordaniano, financiado pelo governo jordaniano em um ato. Esse é provavelmente um dos atos mais infames que já aconteceram na história de Israel. No Shabat, após a libertação do Monte do Templo, em junho de 1967, Moshe Dayan disse que não precisava disso. Vaticano no meio de Israel, e ele entregou as chaves do Monte do Templo de volta para as autoridades religiosas jordanianas. Desde então, os judeus não podem orar nem costumam subir ao Monte do Templo, e por muitos anos poucos o fizeram. Quando o Fundo de Independência de Israel decidiu usar a filantropia e abordar a questão de maneira adequada e profissional, disseram que iríamos começar a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, perdemos doadores que exigiram que não abordássemos a questão. Mas estávamos determinados a abordar a questão porque talvez seja um dos maiores problemas enfrentados pelo povo judeu. Pessoas como você e eu podem resolver isso. Existem questões por aí que não podemos resolver, mas existem questões por aí que podemos resolver. E nós procuramos o Rabino Yehuda Gleck para criar uma iniciativa que fosse bem financiada. Quando o Rabino Glick e eu começamos essa parceria, francamente, ele não tinha nenhum financiamento. Ele era apenas um indivíduo, subiu ao Monte do Templo, não alcançando o que precisávamos alcançar, que eram multidões de judeus subindo ao Monte do Templo. Desde aquela época até hoje, o Fundo de Independência de Israel tem liderado uma iniciativa muito profissional,
Desde que o Rabino Glick quase foi assassinado, isso tem sido liderado por outras pessoas. Mais recentemente, Tom Missani, que saiu há pouco tempo, agora é gerido por Yaakov Haman. E conseguimos aumentar os números ao longo dos anos. É uma batalha de presença no terreno. Quanto mais judeus sobem ao monte do templo, mais soberania é expressa. A soberania ela é expressa por estarmos lá, por expressarmos soberania. A única forma de conseguir isso é levar as pessoas ao monte do templo, o que é relativamente fácil. Os judeus têm permissão para subir ao monte do templo pelo Waqf jordaniano 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E, infelizmente, se você parece ortodoxo, se está usando uma kippá ou se for mulher, se está com a cabeça coberta, a polícia automaticamente te rotula como ameaça especial à segurança. Você deve assistir a uma palestra da polícia e entrar em uma fila separada para subir. Você recebe uma palestra da polícia e a polícia faz uma revista em você para garantir que você não está levando itens ilegais como um sidur, um shofar, um talit, uma bandeira de Israel. E só então você tem permissão para subir ao monte do templo para uma breve caminhada de 40 minutos por uma área muito delimitada, sempre acompanhado pela polícia. Tenho certeza de que muitos dos seus ouvintes já viram vídeos sobre isso. E quanto mais pessoas chegarem, melhor será a situação. Os números melhoraram quanto ao aumento de pessoas. Judy, o que podemos fazer sobre essas restrições? Aaron pode retomar o que mencionou? Para tornar isso uma realidade normal? Onde judeus possam rezar em seu local sagrado. Os muçulmanos estão lá o tempo todo. Os cristãos podem. De alguma forma, eles conseguem mostrar que não são. Os judeus, eu diria, são menos bem-vindos lá em cima do que os cristãos. Como podemos mudar essa realidade? Então não são grupos pequenos, 2 vezes por dia e apenas com a presença da polícia. Como tornar comum aquela conversa antes de subir? Você vai ao Muro das Lamentações ou ao Monte do Templo? Não posso responder exatamente, mas percebo que mais pessoas estão subindo. Acho que nos últimos 2 ou 3 meses, 68 mil pessoas realmente apareceram. Elas estão cantando e dançando. Você nunca pôde fazer isso quando fui levada para cima? Eles estavam dizendo para Elin assim, eles estavam conversando, meu guia também, mas ele só dizia Tehila enquanto andava. Discretamente, quase orando. Agora você pode subir. Eu acredito que Rabino Di, antes dele, estava se casando, ele queria subir e fazer uma tefilá completa lá em cima, mas foi negado. Mas acho que cada vez mais pessoas têm mais coragem. Anos atrás, né, quando começamos, e a Harun vai comentar, o Fundo de Independência de Israel, na verdade, entrou com um processo contra a polícia de Israel. Fale sobre isso. E depois quero falar sobre alguns dos outros projetos em que o Fundo de Independência de Israel está trabalhando. Em hebraico é Karen Nachalat Atzmaut, correto? Correto. Correto. Então, fale sobre o Monte do Templo e também sobre outros projetos em que estão focados especialmente nesta nova realidade. 2 anos após o início da guerra em Gaza e em 6 diferentes frentes, Eu ficaria feliz em falar sobre isso. Só para resumir a questão do Monte do Templo, brevemente. Uma das ações que o Fundo de Independência de Israel tomou quando estávamos, acredito que foi em 2012, foi que apelamos à Suprema Corte de Israel contra a prática de rotular pessoas que parecem ortodoxas e colocá-las em uma fila separada. Baseamos nosso recurso à Suprema Corte no fato de que cidadãos árabes de Israel haviam recorrido à Suprema Corte 1 ano antes contra serem rotulados. Quando eles chegam ao aeroporto Ben Gurion, simplesmente porque parecem árabes e eram colocados em uma fila especial para segurança, eles ganharam esse caso e isso não é mais legal. Cidadãos árabes de Israel não devem mais ser tratados como risco especial ou receber atenção extra de segurança. Exigimos o mesmo direito de subir ao Monte do Templo, para que os judeus não fiquem em fila separada. O Departamento de Polícia de Israel, contra quem entramos com um processo, apresentou uma resposta muito criativa. Uma declaração de resposta, e eles afirmaram que não existe uma segunda fila. tudo bem? Eles mentiram descaradamente. E apesar do fato de termos enviado inúmeros vídeos, evidências claras de que havia discriminação contra judeus que pareciam religiosos,
A Suprema Corte ignorou as provas e aceitou a versão da polícia, afirmando que mentíamos e não existia uma segunda fila. E esse foi o fim do caso, né? Quando nossa advogada se levantou e disse: mas essa decisão da Suprema Corte é baseada em uma mentira, os juízes a ameaçaram com desacato ao tribunal. Então essa é a chamada Suprema Corte de Israel. É assim que eles se comportam. Para eles, o Monte do Templo não é relevante e fica sob responsabilidade da polícia ou dos primeiros ministros de Israel. Aliás, quando eles estavam transferindo a embaixada dos Estados Unidos da América sob o presidente Trump em seu primeiro mandato de Tel Aviv para Jerusalém, disseram que isso causaria a Terceira Guerra Mundial, mas não aconteceu. Mas vamos falar mais sobre os projetos que você apoia. O Fundo de Independência de Israel, fundado em 2008, decidiu desde o início que iríamos fazer filantropia de uma forma muito diferente. Que os fundos arrecadados, principalmente de judeus nos Estados Unidos, seriam distribuídos para ONGs criativas e de base aqui em Israel, que realmente fizessem algo. Não iríamos financiar custos operacionais gerais de grandes organizações e não iríamos garantir que as grandes organizações tivessem fundos que desaparecessem. Íamos ser muito específicos, muito fundamentados, decisivos e corajosos em nossas decisões. Muitos dos projetos que financiamos, assim como o Monte do Templo, nos causaram prejuízos, criaram um ambiente em que recebemos ameaças pelo que fazemos. Recebi várias ameaças devido às nossas ações no Monte do Templo. No entanto, não deixamos que isso nos impeça quando criamos iniciativas que, na verdade, as pessoas hoje podem ver o resultado. Uma iniciativa que também começamos em 2008 foi criar uma pequena escola para ensinar jovens casais judeus a cuidar de um rebanho de ovelhas. Na época, riam de nós e diziam: vocês são loucos? Ainda riem de mim. Você quer ensinar Ovelha. Você quer ensinar judeus a criar ovelhas? Qual poderia ser o motivo? E quando expliquei para eles que, através do Ministério da Agricultura, um casal que tenha pelo menos um rebanho de 50 ovelhas pode recorrer ao Ministério da Agricultura, receber o chamado Aksat Karka, uma concessão de terra para pastoreio das ovelhas, né? E às vezes essas concessões de terra ultrapassam 10 mil. E agora esses pastores são os pioneiros sionistas modernos na linha de frente em áreas onde, se eles não estivessem presentes, os árabes viriam, invadiriam ilegalmente e tomariam essas terras. Vemos isso repetidas vezes, especialmente na área C da Judéia e Samaria, que deveria estar sob controle israelense. Ainda assim, esse problema persiste lá fora. Você pode comentar sobre isso? Primeiro, A questão é, tem uma coisa Claro. você pode, se desejar. Através deste projeto, estamos trabalhando com 94 fazendas diferentes em toda a Judéia e Samaria. Esses 94 casais, na verdade, protegem uma área que é maior do que toda a região de Tel Aviv. bem, eles dizem de Hedera a Hedera, toda essa região, e eles realmente estão protegendo. Fomos nós que iniciamos tudo com as ovelhas e escolas. Nós fornecemos uma camada de proteção adicional financiando o Shomri e Yudev Shomron. Sim. Muitos já ouviram sobre Shomir e B'Dev Shomron, que oferecem serviços voluntários de guarda para casais. Um casal que vive em uma fazenda com 100 ovelhas não pode ficar acordado a noite toda, 7 dias por semana, vigiando as ovelhas. Porque é sabido que os árabes vêm para vandalizar, roubar e matar. E a maioria das fazendas em algum momento já foi atacada. Os voluntários Shomrim vêm e passam a noite lá, dando ao casal de fazendeiros uma noite para descansar e finalmente ter uma boa noite de sono. E é um projeto importante. Ele surgiu da nossa incubação do Hashomer Kadash. Claro. Muitos conhecem o Hashomer Kadash e a organização. Ela foi criada por Yoel Zilberman em 2008, logo após a criação do Fundo de Independência de Israel. Ele foi um dos primeiros projetos que financiamos. Yoel e eu fomos aos Estados Unidos em 2008 para arrecadar fundos para isso. Mas como resultado do sucesso do Hashomer HaKadash, ficou evidente que uma organização espelho chamada Hashomer Yosh precisava ser criada. Atravessar as linhas do armistício de 1949 para repetir o que o Hashomer HaKadash fazia antes de 1967. Israel para fazer,
além das linhas do armistício, Muito. conseguiu criar esse projeto. É fundamental proteger a terra de Israel, seja na Judéia, Samaria, Galiléia, Norte ou Sul. Quero te perguntar, Judy, já se passaram 2 anos desde o início da guerra contra o Hamas e outras frentes como Hezbollah e Irã. Como a filantropia mudou nos últimos 2 anos? Em quais projetos os doadores demonstram maior interesse em participar? Agora, depois do massacre de 7 de outubro, Transtorno de estresse pós-traumático, isso é um caso específico? Você fala sempre com israelenses, mas até nós americanos notamos o que ocorre. E nós acabamos de começar um projeto agora para ajudar os rabinos do exército, porque os rabinos do exército estão sentindo muita pressão, muita depressão. Eles têm que contar às famílias que seus filhos ou maridos morreram, eles têm que ajudar, eles têm que enterrá-los. Isso mudou completamente a psique deles. Já houve uma conferência apenas para lidar com a psicologia, tanto dos rabinos quanto de suas esposas separadamente. E nós vamos ajudar a fazer outra. Acho que todas estamos cientes disso. sim, infelizmente o transtorno de estresse pós-traumático afeta muitas famílias. E vimos novamente, muito triste, os suicídios acontecendo entre aqueles que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns dos sobreviventes do Nova, que infelizmente não conseguiram lidar, 2 anos depois com tudo o que viram. Trágico e lamentável, resultado terrível de uma guerra pouco comentada, mas que ocorre nos bastidores. Quero falar sobre o que te leva a Israel agora. Sabemos que você está aqui no Congresso Sionista Mundial, então fale um pouco sobre isso e como tudo isso se relaciona com o Fundo de Independência de Israel. Certo, então é sobre isso o Congresso Sionista Mundial, e eles enfatizaram isso. É sobre união e fazer as coisas juntas, e não queremos brigar umas com as outras. Eu só vim, mesmo estando envolvida com a Mizrahi há muito tempo, fui uma das primeiras mulheres a não vir da divisão feminina, mas a entender a importância da Mizrahi. Então eu tenho participado, faço parte do Conselho Nacional da Mizrahi. Mas nós tínhamos muitas delegadas, e não dele, sim, inicialmente se inscrevendo para se tornarem delegadas. E todas nós trabalhamos muito para conseguir o máximo de votos possível. Mas, sinceramente, nós conseguimos apenas. A América só recebe 155, mesmo com todas as diferentes organizações. E eram 24 organizações diferentes. E então você chega ao Congresso e eles têm pontos e resoluções diferentes e votam sobre isso. E como eu não sou uma delegada, mas sinto que é importante estar envolvida em todo o ethos sionista, aqui eu vim. Acredito que meu trabalho mais importante é atuar no Fundo de Independência de Israel, pois realmente podemos fazer isso. Eu posso ver para onde meu dinheiro vai e eu sei que ele está lá. Temos um programa, não sei bem, mas é um programa no Golã, vamos dizer assim. Esses jovens precisavam de alguma terapia externa. Quando fui lá, disse, sim, a terapia com cavalos é ótima, vou construir uma. Cocheira, né? A cocheira. E então eu fiz. E assim eu pude ver ali mesmo que isso está realmente ajudando as pessoas e realmente fazendo a diferença. E eu sei que isso não precisa passar por muitas outras formas para o dinheiro chegar. Então estou tentando sintetizar os dois lados. Eu quero fazer parte do movimento sionista mundial, mas eu quero realmente me sentir realizada fazendo os projetos que a gente faz. E você sabe, né, isso exige liderança, exige coragem, exige muita dedicação. A Haron, na verdade, é uma toca de um homem só. Praticamente todo mundo vem até nós, de todos os lugares, com ideias, e ele decide, e então ele se volta para nós e diz, bem, o que vocês acham? Você acha que a gente consegue fazer isso? E até ontem eu disse, Haron, vamos fazer isso. Incrível. Ahara, eu ia te perguntar algumas coisas. Dificuldades que você enfrenta, seja nos projetos ou na burocracia, para fazer as coisas acontecerem. Projetos incríveis como o Projeto Golã que você mencionou. Como você consegue realizar tudo isso com tantas barreiras para o sucesso, para realmente fazer as coisas acontecerem? Bem, primeiramente, minha esposa e eu vivemos em Israel há 50 anos. Nossa,
As crianças nascem aqui. Obrigado. As crianças nascem aqui, os netos nascem aqui. Agora temos a terceira geração da minha família entrando nas forças de defesa de Israel, Baruch Hashem, e aprendi ao longo dos anos sobre a burocracia israelense e como fazer as coisas acontecerem. Também aprendi a ter um olhar muito criterioso sobre o que é possível e o que é impossível e se uma quantia relativamente modesta de financiamento pode ou não impactar uma questão. Uma das maneiras que nós, na verdade, duas maneiras pelas quais conseguimos abordar questões de forma tão eficaz e rápida é: A. O Fundo de Independência de Israel é uma operação totalmente voluntária. Judy, todo o nosso conselho diretor, ninguém recebe remuneração. Então, quando falamos sobre filantropia, literalmente 97,5 centavos de cada dólar vão diretamente para a causa, o que é bastante incomum para uma organização filantrópica. Com certeza. E além disso, eu aprendi com quem lidar e como nadar em um oceano burocrático. E, Baruch Hashem, temos tido grande sucesso em agilizar tudo. Um exemplo de como agimos é identificar quais projetos podem ter sucesso de forma única e abordá-los de maneira diferenciada e quais não podem. Judy mencionou 2 projetos que são muito importantes e que abordam de forma única as necessidades de Israel após 7 de outubro. Um deles é uma fazenda chamada Fazenda da Ruca, que recebeu esse nome em homenagem à mãe de alguém que fica no Moshav Shemed, que está no Merkaz do país. Ela foi criada há 6 anos, antes da guerra, com o objetivo de tratar o transtorno de estresse pós-traumático entre veteranos israelenses por meio do trabalho agrícola. Eles chegam de manhã, passam o dia inteiro nos campos, recebem terapia durante o dia, têm conselheiros e orientadores e participam de programas. Pode variar de uma semana a 3 meses de trabalho agrícola, o que faz maravilhas por eles. Isso foi estabelecido há 6 anos. Tivemos que triplicar a capacidade do programa. Um dos motivos do sucesso do programa, em termos de burocracia, foi não precisarmos comprar terras. Encontramos uma família em um moshav religioso que estava disposta a ceder seu terreno agrícola para esse projeto. Uau! De graça. Então, ao combinar várias forças diferentes e trazer uma quantidade relativamente pequena de filantropia, falando de algumas centenas de milhares de dólares, conseguimos criar um programa que é inacreditável. Estamos prestes a, como Judy mencionou, criar um programa para rabinos do Rabinato das Forças de Defesa de Israel, que de certa forma foram deixados de lado. Em termos de transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes as pessoas associam transtorno de estresse pós-traumático ao combate real. No entanto, um rabino que serve na Hiver Kadisha, A Sociedade de Sepultamento? o sepultamento, sociedade precisa identificar soldados e civis mortos pelo Hamas. Clearly está profundamente afetado por tudo o que vê. Quero acrescentar também as esposas deles. As esposas e famílias deles são muito afetadas, profundamente afetadas. E vimos que os rabinos nas Forças Armadas estão sofrendo muito com isso. E com a ajuda de pessoas nos Estados Unidos, com a liderança de Judy, conseguimos criar um programa junto com os rabinos do Comando Norte das Forças de Defesa de Israel para criar um programa onde os rabinos se reúnem e começam a discutir quem tem transtorno de estresse pós-traumático e se precisam ou não de ajuda. Agora, as Forças de Defesa de Israel têm uma excelente variedade de diferentes programas para ajudar soldados e rabinos que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. Preciso dizer, isso não substitui as ações das Forças de Defesa de Israel. Isso é simplesmente para reunir os rabinos e dizer: talvez estejamos sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Agora precisamos procurar as autoridades e as Forças de Defesa de Israel para conseguir mais ajuda profissional, o que custa muito dinheiro. Não podemos resolver isso, mas podemos ajudá-los a entender que precisam pedir ajuda. Incrível, muito importante. Infelizmente, estamos sem tempo, mas como as pessoas podem saber mais sobre o Fundo de Independência de Israel? Como as pessoas podem se envolver nesses projetos importantes? São tantos deles dos quais você faz parte? Acho que elas devem acessar nosso site e você pode explicar como. O site é fácil de lembrar, www.fundisrael.org. Nada fácil de lembrar. Mas eles têm que tomar cuidado porque não é o primeiro, você pode se confundir.
Certifique-se de que é fundo e embaixo está Fundo de Independência de Israel. fundoisrael.org, e eles poderão ver informações e poderão ver onde podem ajudar, como podem ajudar, o que a ajuda deles fará. E claro, as pessoas podem me contatar por e-mail em fundo5708@gmail.com, onde 5708 é 1948. Com certeza. Sim, e para dizer, Fácil de lembrar. E, por favor, espero que seus ouvintes sintam-se à vontade para me contatar por e-mail. Com certeza responderei perguntas e darei informações extras sobre os programas que incubamos e financiamos atualmente. Obrigado por nos receberem, é ótimo estar aqui, seu estúdio é lindo obrigado. e certamente é muito profissional. E eu adoro seus podcasts. E nós voltaremos novamente. Agradecemos e esperamos revê-lo. Eu voltarei e ficarei feliz em voltar. Doutora Judith Friedman Rosen e Arwen Pulver, do Fundo de Independência de Israel. Karatnat Shalat Atzmaut, pessoal. Esses projetos estão na vanguarda do sionismo moderno. Todos os projetos apoiados pelo Fundo de Independência de Israel são extremamente importantes. Então não deixe de conferir o site e se você perdeu alguma informação, pode entrar em contato comigo. Terei prazer em te colocar em contato. Agradeço a quem trabalha nos bastidores, Yuri Svetsky, Zach Sickerman, Esther Eden e Ryan Lischitz. Sou Josh Haston. Estou falando com vocês do JNS Media Hub em Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Muito obrigado por nos acompanhar.